E agora sim, fala galera, boa noite para todos. Estamos aqui de volta na nossa live semanal e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que eu tenho certeza de quem está nessa fase dos 30 anos já passou, vai passar ou deve estar passando, que são as famosas mudanças na vida. Uma porrada de coisa que acontece, mudança, vai para cá, vai para lá, faço isso, faço aquilo, tem dúvida, tem preocupação, nossa, tem uma... Não precisa nem falar, né, a palavra, mas todo mundo já conhece. Então a ideia de hoje é isso, conversar, dividir algumas ideias e no final eu quero trazer 5 ideias que me ajudaram muito, eu tenho certeza que vai ajudar você para essa fase de mudanças, essa gestão de mudanças todas que acontecem. A gente sabe que tem um turbilhão de ideias que vem na nossa cabeça, pensamento, você fala para que lado que eu vou, o que é melhor eu fazer, como que eu decido, e acho que o principal medo que a gente deve ter é falar assim, putz, grila, tomei uma decisão, mas não é aquilo que eu queria, né? E aí você fala, não, putz, me arrependi de tal coisa, enfim. É sobre tudo isso que a gente vai conversar essa noite e eu espero realmente que valha muito a pena, porque são ideias, conselhos e coisas que eu vejo hoje que eu falei, cara, se eu tivesse lá na minha fase há 5 anos atrás, há 5, 10 anos atrás, isso aqui ia facilitar muito, ia melhorar muito, ia tirar um peso das minhas costas e eu ia gastar energia e atenção com coisa que realmente vale a pena, ao invés de ficar patinando com bobeira. Então vamos começar já. Deixa eu colocar aqui a super tela. Hoje aqui a gente vai falar então sobre mudanças na vida, galera. Meu, vida de, vamos dizer, de semi-adulto? Não, semi-adulto não, né? Semi-adulto não é legal, mas, cara, essa fase de que a gente tá de 30, 29, dos 30 até os 40 anos, essa década, né, da nossa vida, a gente sempre fica pensando num monte de coisa. Você fala assim, cara, eu acho que o que mais acontece, o que mais rola, né, é a gente realmente, assim, ter que decidir. E às vezes são decisões que aparecem do nada. De repente, surge. E aí eu até fiz uma enquete no Insta, né, que eu falei assim, cara, eu queria saber como que é para as pessoas isso daqui, essa história toda da mudança, como é que vocês sentem? Eu achei muito legal que muita gente participou, comentou e fez lá, respondeu a enquete. E aí me deu um alívio, eu falei, puta, que alívio, beleza. Não é só eu que tenho essas preocupações, não era só eu que ficava encanado com esse tipo de coisa, e eu vi que pelo menos eu não tô sozinho. Então eu falei, beleza, então vai ter como conversar, vai ter como partilhar umas ideias e a gente aprender juntos essa noite aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria dividir aqui é o seguinte, galera, por que esse assunto de mudança ele é tão complicado? Acho que essa que é a primeira pergunta assim que eu queria deixar essa noite. Cara, mudança é um negócio assim que ele é muito complexo, porque você fala, normalmente, o que remete, né? Que sentimento que vem na nossa cabeça, o que a gente sente, por que é um assunto tão, meio que um tabu, ou tem gente que evita falar de mudança, tem gente que não gosta, tem gente que, não, eu gosto porque eu não gosto de ficar caindo na rotina, tem gente que já é mais conservador, não, eu prefiro um negócio mais estabilizado, tudo mais e tal, mas não tem como evitar, não tem como você falar assim, não quero me importar, não vou ligar pra mudança nem nada, não tem como fazer, isso aí faz parte da vida. Então quem quiser acompanhar, eu tô aqui no YouTube também, tô projetando as coisas aqui, o material, para ajudar na nossa... Tá ao vivo, no link da bio tem o meu canal do YouTube. Então vamos lá. Por que esse assunto ele é tão delicado? Na minha opinião, ele é muito complicado e ele é muito complexo, porque qualquer mudança, galera, existe uma coisa chamada conexões, que eu até fiz uma brincadeira que eu coloquei a foto de vários tubos de conexão assim. Eu acho que esse que é um dos principais motivos para uma mudança ser uma coisa tão complexa. Porque normalmente quando a gente toma uma decisão, a gente não tá falando só por nós. E principalmente nessa fase, normalmente às vezes a gente ou tá casado, ou a gente tá solteiro, mas a gente tá conectado com o pai, ou a gente tá trabalhando em algum lugar, a gente tá com ou namorado ou namorada, a gente tá em algum trabalho, tem filhos, ou tá querendo ter, assim, é muito difícil nessa fase, eu acho que em qualquer fase da vida, a gente está simplesmente sozinho. Não, qualquer decisão que eu vou tomar, qualquer mudança vai interferir só em mim. Não é assim que funciona. E eu acho que é essa que é o grande sacado, que é o grande, sei lá, o desafio da gente conseguir decidir, principalmente nessa fase que a gente está. Por quê?
essas conexões, toda vez que você fala assim, às vezes tem alguma coisa, uma meta, um sonho, uma coisa, você fala, putz, eu quero fazer tal coisa, quero fazer um curso, eu quero me especializar em tal área, ou eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar numa outra cidade. Vou dar um exemplo fácil. Eu quero trabalhar numa outra cidade. Pô, beleza, uma oportunidade para mim, é uma coisa nova, é um desafio. E aí você fala assim, beleza, não, vou encarar a mudança, fechou. Só que aí você lembra, cara, mas pera um pouquinho, mas eu vou ficar longe do meu pai. Nossa, peraí, eu vou ficar longe daquele amigo que eu quero, que eu gosto de ficar perto. Agora na pandemia, tá todo mundo meio home, esse negócio tá meio não é que tá mistificado, mas ele tá um pouco, não tá muito aflorado, né? Porque hoje tá tudo meio digitalizado e tomara que continue assim, né? Essa distância a gente reduza, é o lado bom, né, dessa pandemia toda. Mas normalmente a gente está conectado com alguém. Então quando a gente fala assim, eu quero tomar uma decisão, quero mudar, a gente leva essa galera toda com a gente. E aí às vezes surge uma oportunidade, uma oportunidade de trabalho super legal, só que você vai ter que ficar viajando. Você fala, nossa, era isso que eu queria. Nossa, mas espera aí, e como que eu vou fazer em casa? Né? Às vezes eu tô morando com alguém, eu tô rachando um AP com algum amigo, como que vai fazer e tudo mais. E aí a gente começa a perceber que, cara, eu não consigo decidir. Ou eu tenho que decidir alguma coisa, mas parece que não está só comigo, depende de outras pessoas. De repente, o que eu quero fazer é contra aquilo que as pessoas que estão à minha volta estão afim. Cara, é uma loucura. Você fica pilhado e às vezes você não sabe para que lado que você vai. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que acaba acontecendo, galera? A gente patina. E aí a gente fica lá naquela patinação. Você não consegue sair do lugar. Por quê? Você quer aquela mudança na sua vida, você quer dar aquele passo, mas ao mesmo tempo você não quer abrir mão daquilo que você já tem, daquelas coisas boas que você tem. É normal? É normal, mas assim, qual que é o ponto que eu sempre tento trabalhar e sempre foco, eu sempre gosto de partilhar aqui? É o lance do autoconhecimento, galera. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue tomar as nossas decisões, melhor a gente consegue direcionar a nossa vida, encaminhar para o lado que a gente está procurando. Porque às vezes as coisas não são exatamente do jeito que a gente quer. Às vezes você tem um desenho, você tem um planejamento, você se organiza, mas ao longo do que vai acontecendo, ao longo daquela loucura, da correria, da semana e tudo mais, o negócio dá uma descambada. E aí você fala assim, cara, se você não se conhecer, se você não souber aonde que pega, aonde que dói, aonde que você é forte, aonde que é o seu calcanhar de Aquiles, onde que é o seu ponto fraco, essa caminhada toda fica muito mais difícil do que ela já é naturalmente. Por isso que a ideia é sempre fazer uma reflexão e voltar para esse lance do autoconhecimento. Fala, beleza, como que eu funciono? Como que a minha mente funciona? Quanto mais a gente souber como é que funciona, é que nem um manual de televisão, né? Eu duvido que alguém, hoje em dia, quando compra algum aparelho eletrônico, lê o manual inteiro. Alguém faz isso? Cara, se alguém fizer, juro, fala um oi, dá um sinal de vida, me manda um direct, fala, Doug, eu leio tudo, cala a boca, você não sabe o que você está falando. É muito difícil a gente fazer isso. E no final das contas, a gente tem um monte de recurso ali que às vezes a gente acaba nem usando. Então essa aqui é a grande sacada, assim, pra gente refletir e entender o porquê que, putz, você tem tantas coisas, às vezes você fica patinando e às vezes o motivo é justamente esse. Então um dos principais ideias desse lance da mudança ser complexa por causa das conexões que a gente tem. A gente sempre está pendurado, amarrado ou conectado com outras pessoas. E aquilo que a gente decide não vai impactar só a gente, vai impactar mais esse sistema todo que a gente está envolvido. E quanto mais a gente ama essas pessoas, menos a gente quer fazê-las sofrer, ou menos a gente quer mudar aquilo que de repente está bom para elas. E aí, em função disso daí, eu fiz justamente a enquete lá no Insta ontem, eu achei super legal, porque a galera colocou, que eu fiz a pergunta lá, até trouxe aqui, ó. Você já abriu mão de algum plano pessoal para agradar outra pessoa? Porque eu já fiz isso várias vezes. Eu falo, nossa, será que mais alguém já fez essa cagada, né? Ou será que só eu que tinha feito isso daí? E aí eu fiquei aliviado, falei, putz, que beleza. Aí eu vi lá, 86% das pessoas já fizeram isso. Ou seja, abriu mão de alguma coisa para agradar outra pessoa. Isso é certo, é errado? Cara, não sou eu que vou falar. É normal? É normal. Só que isso tem que ser feito de uma maneira consciente. Eu acho que esse que é o ponto. Então, por exemplo, você vai abrir mão de algum projeto pessoal para você agradar alguém. Beleza.
toma consciência. No mínimo, explica para a pessoa que você está fazendo isso. Porque o que vai acontecer? Quando tudo tá bem, galera, tudo tá bem, a vida flui, tá tudo certo. O ruim é quando dá zica. Para que serve o contrato? Contrato não é para você ser usado na hora que as coisas estão indo bem. O contrato é para ser usado na hora que a casa cai. É sempre assim que funciona. Então, por exemplo, quando tá tudo bem, não, ninguém precisa, é o famoso fio do bigode, é o acordo. Não, combinado, acordo de, sei lá, de amigos, aquela história toda. A hora que dá uma zica, a hora que alguma coisa sai errado, qual que é a lei? É o que está no contrato. Então, esse tipo de coisa é uma piada, é ruim, mas você fala assim, cara, para que serve o contrato? O contrato não serve para quando a relação tá boa. O contrato ele é uma prevenção para a hora que der uma merda, você saber qual que é o acordo. O acordo é esse. Então, beleza, a gente volta pro eixo. E é assim que funciona lá. Então, quando a galera respondeu, falou assim, putz, 86% das pessoas já abriram mão, porque acontece isso daí mesmo. Só que qual que eu acho que é o lance que a gente tem que evitar? Eu abro mão de uma coisa para agradar uma outra pessoa, pode ser meu amigo, minha esposa, minha família, meu chefe, minha amigo de trabalho, e a pessoa não faz nem ideia que você fez isso. Aí, dá uma zica lá na frente, o que a gente vai fazer? Joga na cara. Não, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz isso. E a pessoa simplesmente, às vezes ela fala, mano, pra que você fez isso? Tipo, eu nem sabia. Muitas vezes as pessoas são até pegas de surpresa, e isso acontece. É certo e errado? A ideia não é a gente ficar fazendo julgamento, a ideia é a gente ter uma consciência de que isso vai acontecer e o que a gente pode fazer para evitar. Por isso que no final eu vou dar ideias para a gente tentar amenizar essa história toda e seguir o barco. E vamos seguir aqui. Bom, o primeiro ponto foi isso, a maioria das pessoas já abriram mão. Aí, outra pergunta que eu fiz lá no Insta que a galera respondeu que eu achei legal é, para quem disse sim, ou seja, que já abriu mão de alguma coisa, já abriu mão de algo para agradar alguém, no final das contas, valeu a pena? Sim ou não? E o que a maioria das pessoas responderam? Que não. Quase 60% das pessoas responderam que não. Cara, isso é muito engraçado. Por que eu tô falando? Porque assim, quando você... Eu acho que eu caí aqui no Insta. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Voltando. Tinha caído aqui no Instagram, não sei o que aconteceu, caiu a conexão. Mas vamos lá. O que eu tava falando? Quando a maioria das pessoas que abriram mão de algum projeto pessoal para agradar as outras pessoas, depois que passou e tudo mais, elas viram que o quê? Simplesmente não valeu a pena. Você fala assim, mano, que loucura. E aí que normalmente começam o quê? Os conflitos. Normalmente começam as brigas, começam as discussões, porque a gente vai falando, a gente fala assim, cara, cai naquela que eu acabei de comentar. Tipo, às vezes a pessoa não tá nem sabendo que você fez aquilo por ela. E você vai lá, na hora que dá ruim, você vai lá e vai jogar na cara. Isso é no casamento, isso é na amizade, isso é um monte de coisa. Qualquer situação é assim, porque no fundo, ninguém quer machucar ninguém e ninguém quer ser machucado também. Normalmente, às vezes a gente machuca as pessoas sem querer. Mas quando vem e aí aperta do nosso lado, a gente sempre sabe exatamente. E às vezes você tá ferindo tipo um valor ou uma coisa que é fundamental para aquela pessoa. Então aí aquele probleminha que para uma pessoa, sei lá, pro seu primo, pro seu amigo é de boa, para aquela pessoa específica, é a morte. Porque você tá mexendo com o valor dela. É uma coisa que é super importante e ela fala assim, não, eu não aceito que você faça isso. E aí que começa todas as discussões. E quer queira, quer não, a gente está numa época que está todo mundo meio aflorado com o sentimento. E por causa de tudo que a gente está vivendo. E aí é legal a gente ter essa noção para evitar algumas discussões, nos conhecer melhor e saber para que lado que a gente vai para conseguir tomar a decisão e ter uma relação melhor nós com nós mesmos e nós com as pessoas. Esse que eu acho que é o principal ponto e a ideia que eu queria dividir. Então foi legal, que eu agradeci até o pessoal que colocou, porque ajudou muito na enquete para realmente falar assim, não, olha, realmente não tô sozinho, tem mais um monte de gente que passa por isso. A ideia, pensando nessa linha, qual que é a outra coisa que eu queria seguir essa linha de raciocínio? É assim, ó, quando a gente está nessa fase dos 30, 40 anos, tudo mais tal, normalmente as decisões que a gente toma, elas impactam várias pessoas e às vezes uma decisão, ela impacta várias áreas da nossa vida. Então vou dar um exemplo, a pessoa quer, por exemplo, fala, Lê, como é que você tá?
Às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero ter um filho, por exemplo. Cara, que graça, que bênção, putz, que da hora ter um filho e tudo mais. Só que ter um filho não é simplesmente ter um filho, vem um pacote, tudo junto. O filho é o horário, é a demanda, você tem que estar disponível, é a preocupação, é uma série de coisas, aquilo impacta nas outras áreas da sua vida e você tem que ter noção de tudo isso daí. Quando a gente decide por alguma coisa, o lance é o quê? Você tentar ter uma visão mais ampla possível para que você, eu quero isso para minha vida e do que eu estou enxergando, beleza, isso realmente vai me ajudar, isso realmente é o que eu quero, pega, assume e vai embora, entende? Porque muitas vezes o que acontece? A gente toma uma decisão meio superficial, impacta um lado da nossa vida e a gente não consegue mapear as outras. E aí a hora que você vai ver e fala, mano, caiu, que é aquele lance do pratinho que eu falo, nossa, caiu um pratinho do outro lado. Por quê? Ou às vezes eu assumi um compromisso pessoal muito grande que eu não consigo distribuir, porque o dia continua tendo as 24 horas. E o que a gente faz dentro dessas 24 horas é que vamos definir. Aí você fala assim, beleza, cara, para fazer isso, para começar a fazer, sei lá, uma atividade física mais intensa do que o que eu faço, beleza, eu vou ficar 1 hora a mais fazendo isso. Cara, 1 hora a mais numa academia, por exemplo, na prática o que vai acontecer? É 1 hora menos de trabalho? É 1 hora menos com a minha família? 1 hora menos de estudo? Percebe? E essa ideia, e quando a gente está na fase dos 30, é uma fase que, qualquer decisão impacta, eu acho que, pelo menos assim, da experiência que eu vejo, não sei se vocês concordam, mas impacta em todas as áreas. Tanto é que aí fizeram o tal do livro do Milagre da Manhã, que é a salvação da lavoura, né? Que você fala, nossa, agora é tudo isso, vou acordar às 5 da manhã e tudo que eu não fiz em 30 anos eu vou fazer em 1 ano. E não é assim que funciona. Porque as coisas, elas não são tão simples, elas são um processo, mas o grande lance é o quê? Você ganhar aquela 1 hora da manhã para você conseguir fracionar. Eu estou na faixa dos 30, com certeza. Tamo junto, Lelê. Tamo junto total. E o lance dos 30 que eu sempre falo é assim, não é só o cronológico, mas é o lance, não é o 30 na carteira, é o 30 de fase de vida, ou de cabeça e tudo mais e tal. É mais ou menos essa saída assim dos 20, daquela fase meio jovem e tal, e você também não tá lá do outro lado de 60, que é um outro momento de vida também que a gente tem, que são meio que os ciclos, né? Então a gente tá aí no meio. Já foi 1/3 e você está construindo a metade da sua vida. Por isso que essas decisões e as mudanças, principalmente agora, elas não são tão simples do que quando a gente era mais jovem, mais adolescente. E acho que também não é tão complexa do que quando a gente estiver mais aposentado, lá com 60, 70 anos, é uma outra fase. Então é bem no meio, por isso que a gente precisa pensar. E aí eu trouxe essa figura da roda da vida, tudo mais, tal, com todas as áreas pra gente lembrar dessa ideia. Você toma uma decisão aqui, vai impactar numa porrada de outras. Como que a gente faz para amenizar? Quanto mais a gente conseguir entender essa atitude, essa mudança, vai impactar em quais áreas? Doug, putz, é difícil, eu não consigo fazer isso. Beleza, não tem problema. Manda um direct, conversa, a gente dá uma dica, não tem problema nenhum. Mas uma boa forma prática de você ver é o seguinte: você agregando uma atividade, você criando uma mudança na sua vida dentro das 24 horas do seu dia, o que aquilo vai mudar? Então vamos dar um exemplo. Eu quero fazer uma especialização porque eu quero melhorar na minha área profissional e tudo mais. Beleza. Quantas horas que essa especialização vai onerar, entre aspas, do seu dia ou da sua semana? Beleza. Vai impactar aqui. E o que você faz naquele horário? Aquele horário é o horário que eu fico com o meu filho. Beleza, o que você vai fazer naquele horário então? Quem que vai ficar com o seu filho? Qual que é a rede de apoio? O que você vai fazer? Quando a gente começa a pensar nisso, fica mais fácil para tomar decisão. E aí qual que é o grande lance? A gente se comunicar. Por mais difícil, seja pelo WhatsApp, seja pelo Telegram, seja por carta, seja por mensagem, não importa. A gente tem que tentar achar um jeito que a gente consiga meio que negociar ou explicar para as pessoas que estão mais próximas o que vai rolar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma especialização que vai durar o quê? São todos os dias da semana? Não, eu vou fazer só uma segunda-feira. Beleza, como que eu vou me ajeitar naquela segunda? E aí a gente vai começando a amenizar os ruídos, o estresse que a gente tem principalmente em casa. Para que as coisas fluam, você implemente as mudanças que você quer na sua vida, porque daqui a pouco vai acabar o ano
E aí vai ficar naquela neura. Puta, do que eu fiz em 2021? Ah, não fiz nada. Fiquei lá no Instagram vendo um monte de curso, não comprei nenhum, não comecei nada, ou fiquei, sei lá, assistindo um seriado, Netflix tá bombando, e você fala, mano, o que eu fiz? Perdi. Então essa que é, acho que é a grande preocupação que a gente precisa ter para aproveitar e otimizar o tempo. Então acho que esse que é o grande lance. E falando sobre sentimento e tudo mais, eu trouxe essa ideia da gente pensar na mudança. Quando eu falo a palavra mudança, para você, o que remete essa palavra? Que sentimento que remete? Eu queria que você parasse agora, tipo, 30 segundos e pensasse. Mudança, o que essa palavra remete na minha vida? Que sentimento que ela traz? E aí? Pensou? O que ela traz? Ela traz o sentimento positivo. Você fala, putz, cara, pô, mudança, né? Vou fazer um negócio novo, que da hora, vai, né? Vou virar a página. Ou o que ela traz? Ela remete um pouco de medo. Fala, nossa, cara, putz, vai mudar. Aí vem um monte de ideia antiga que a gente tem que tá meio que... a gente chama de cristalizado, ou sei lá, tá meio enraizado, que é aquele famoso, né? Em time que tá ganhando não se mexe. Não tem como a gente... Quem conhece essa frase é difícil falar assim, não tem como não vir. Cara, certeza que essa frase vem na cabeça. Pô, o negócio tá dando certo, né? Eu vou mudar, mas e agora? Será que é a hora? Putz. Aí você fica tal. Ou seja, as mudanças na nossa vida, elas são muito mais um resgate de coisas que aconteceram no nosso passado do que o que efetivamente vai acontecer ali na frente. Quando a gente pensa em mudar, é muito mais forte o sentimento que vem do que já aconteceu, de mudanças que já aconteceram na nossa vida, do que a mudança em si que você está discutindo. Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa vai falar assim, eu quero casar. O que vem assim, nossa, vou casar, o que eu vou perder? Puta, eu vou perder minha vida de solteiro, vou perder minha liberdade, não sei o que, e dá aquele medo. Aí às vezes você vai lá e você patina, trava. Então você fala assim, vou mudar, eu quero, a mudança é uma coisa que, renova, vamos virar, coisas novas. Enfim, uma ideia que eu queria deixar essa noite é assim, mudança, o sentimento que ela traz pra gente tem muito mais a ver. Casar é bom pra caramba! Nossa senhora, nem fale, tem um monte de vantagem. E vocês nem imaginam. E quem tá solteiro vai falar que também tem um monte de vantagem, porque no fundo a pessoa quer estar feliz do jeito que ela tá, né? E sempre vai ter aquela discussão, não, mas é melhor aqui, melhor aqui, melhor aqui, melhor ali. E no fundo a gente vai buscar todo mundo ser feliz do jeito que a gente meio que tá. Essa que é a grande sacada. Mas legal, né? Curti que você falou aí. Esse lance da gente ver o lado bom das coisas é muito mais importante do que tentar olhar o nosso passado. Porque às vezes a mudança ela também remete a oportunidades. Você fala assim, nossa, um negócio diferente, uma coisa nova, mudança. Putz, às vezes é aquela mudança, aquela oportunidade. Às vezes a oportunidade que você está pedindo na sua vida é uma mudança drástica. E aí você tem que pensar, e se organizar, e se planejar. E por isso que a próxima ideia que eu queria dividir nessa linha aí da mudança é justamente o quê? É o mudar é igual a planejar. Ai, mas eu detesto planejar, mano, é chato pra caramba, cara, eu não sei fazer isso. Planejar também é outra palavra que me remete a Excel. Eu odeio Excel. Planejar me lembra, sei lá, planejamento estratégico, dependendo da fase que você está na carreira, né? Nossa, aquelas discussões meio filosóficas, né? Você fala, nossa, visão, missão, valores, aquele papo todo, que é super importante. Mas não tem como negar, galera. Planejamento é tudo. E toda vez que a gente pensa em mudar, a palavra planejar, ela tem que vir casada. Por quê? Quanto melhor for o nosso planejamento dessa mudança, mais fácil de ter sucesso na mudança que você quer implementar. Então vamos supor, você quer mudar uma rotina de produtividade, você quer melhorar sua produtividade, você quer mudar sua rotina alimentar, ou você quer mudar sua rota. Né? Hoje, eu quero um exemplo mais fácil do que o Waze. Não, eu estou indo por um lado, eu sempre faço o mesmo caminho para ir para o trabalho.
Aí você fala assim, não, eu quero mudar e ir por um caminho mais fácil. O que você faz? Você pega o Waze lá e ele já projeta, ele já vai fazer o caminho certo, ele vai te dar várias alternativas. Aí o lance que qual que é a ideia? Quanto melhor o seu planejamento, quanto maior o planejamento, menor a chance do quê? De dar merda, de dar ruim. E quando a gente tem que fazer alguma mudança na nossa vida, qual que é a dica? Por mais chato que você possa pensar que ou até desacreditar, falar, isso é um papo meio papo xoxo, enfim, mas a gente sempre tem que pensar em duas coisas. O que essa mudança vai me trazer no curto prazo, que eu fiz uma figurinha aí dos dias riscados, e o que essa mudança vai me trazer no longo prazo. E quando a gente fala de longo prazo, galera, não é longo prazo de meses, não, é longo prazo de anos. Então a gente fala assim, pô, eu vou fazer uma mudança, quero começar a empreender, quero começar um negócio novo. Beleza, o que isso daí vai trazer pra mim em 5 anos? Em 10 anos? Aí você fala, nossa, mas é muito tempo. Cara, 5 anos e 10 anos é um tapa. É um tapa. Para pensar onde que você estava em 2011. Onde que você estava em 2011? Já 10 anos. Já foram. Então você fala, não, vai, 2015. Cara, tava aí. O ano passado, no trabalho, a gente sempre fala, o que aconteceu ano passado? Não, ano passado é 2019, porque ninguém considera 2020. Já cancelou, arrancou a folha do calendário, porque a gente sempre faz as contas e o planejamento. Fala assim, não, mas 2019 tem que ser 2019, porque 2020 não, vamos cancelar. 5 anos e 10 anos não é nada, passa super rápido. E quanto melhor você tiver esse controle, ou pelo menos esse desenho do que vai acontecer, dessa mudança que você quer fazer na vida, como que isso vai impactar no curto prazo e no longo, fica melhor para você decidir e parar de ficar patinando. Porque às vezes tem uma puta oportunidade na sua frente, não tô falando só profissional, tô falando pessoal. Às vezes você tem uma pessoa legal, fala, nossa cara, que legal, pô, conheci uma pessoa bacana, quero ficar com ela, mas eu tenho a oportunidade de viajar. Cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Hoje em dia você consegue deslocar, você tem maneiras de se conectar. Cara, tem tantas coisas assim, não cria problema onde não existe. Você vai ter sempre exemplos de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo e que conseguiram. E você sempre vai ter exemplos de pessoas que fizeram a mesma coisa que vai dar ruim. O que vai mudar? É a atitude delas. E a sua atitude com relação a isso. Você vai pegar e falar, beleza, serviu para ele, pode servir para mim. E pega o de bom e segue. Melhor aquele que aprende com o erro do outro do que aprende com o próprio erro, né? Ganha muito mais tempo. Então, qual que é a reflexão desse ponto? Que é, as mudanças, elas precisam de planejamento. E o que é o planejamento? É você falar assim, isso aqui que eu quero tomar, isso aqui que é importante para mim. O que vai acontecer até em um ano, se eu implementar isso? Em um ano vai acontecer isso, vai ter isso de bom, isso de ruim. Fechou? Anota, pega um papel de pão simples e escreve isso. Isso vai te ajudar e vai te dar clareza. Longo prazo, daqui 5 anos, 10 anos, o que vai virar? O que vai mudar? Isso vai te ajudar a decidir. E a outra coisa que vai te ajudar muito na decisão, e isso é total autoconhecimento, galera, é uma coisa chamada limite. E o que é o limite que eu quero refletir aqui com vocês? Quando a gente fala de limites, eu acho que assim, todo mundo tem um limite, certo? Que eu falo, putz, é o limite, não aguento mais limite. E não é o episódio lá, não. A gente é velho, mas não é tanto assim, galera. Não esquece do limite, não é isso que eu tô falando, é outro limite. É o limite pessoal. Que eu até coloquei a figurinha lá, quem tá no YouTube tá me acompanhando. Eu acho que são 2 limites que a gente sempre tem que são muito fortes na nossa vida. São as nossas crenças, que aí eu pus o símbolozinho numa âncora, né, que a gente coloca, então a crença e os nossos valores. Esses são os 2 grandes limitadores das nossas vidas e os grandes limitadores das nossas decisões. Por quê? Às vezes você quer fazer alguma mudança grande. Vamos supor que você quer mudar de cidade. Eu quero morar no interior. Você fala, nossa, cara, mas puta, morar no interior é um tédio, ninguém faz nada, né? Fica todo mundo parado. Será que é isso que eu quero? É uma crença, porque não tem nada a ver. De repente você pode morar num lugar que é agitado, você ter vizinhos animados, percebe? É uma crença que te limita a tomar uma decisão bacana. Outro exemplo de crença, você fala assim, não, eu para viajar para os Estados Unidos, por exemplo, eu tenho que ter o inglês fluente. Cara, não é assim, porque tem um monte de brasileiro nos Estados Unidos, entende? Você percebe como que às vezes a gente se poda com uma crença boba
que você fala, velho, pra que eu tô fazendo isso? Ah, eu não posso ser mãe porque eu não me sinto preparado. Mas quem falou? Mas que mãe que é preparada antes de ser mãe? Não, entendeu? Tem um monte de coisa que às vezes a gente cria, que são as famosas crenças, que às vezes a gente herda, ou a gente vai alimentando, e você fala, mano, tá, eu tô patinando por causa de uma crença que eu preciso rever. E o rever não é simplesmente você exatamente ler as crenças limitantes. Isso, galera, é uma coisa que você fala assim, ah, mas é papo de autoajuda, de não sei o quê. Não interessa o que você fala, se é papo de autoajuda, é um papo real. E crença limitante é um negócio muito forte. O próprio nome já explica. Ela limita a gente de evoluir. Independente de fé, de tudo mais o que for. Ela limita a gente de evoluir. Então por isso que ela tem que ser tomada, tem que tomar muito cuidado. E o principal, né, que eu vejo assim, falo, mano, a crença, cara, é um negócio assim que tanto te leva pra frente quanto ela te leva pra baixo. Saber usar e saber gerenciar é o que vai definir o seu limite. Esse que é o principal ponto. A primeira é a crença. E a segunda é o quê? São os nossos valores. E aí eu dei um exemplo de um diamante lá, pra vocês verem. Pensa num diamante, assim, putz, um negócio que valoriza, né? O diamante não tem dúvida. Se eu colocar uma safira e um topázio do lado, você fala, putz, mas qual que vale mais? Né? Você fica meio naquela dúvida, será qual que é? E eu não vejo cor, mas sei lá. Eu sei que a safira é azul e a topázio, sei lá, tem uma cor meio amarela. Não sei qual que é a diferença de valores. Eu sei que as duas valem. Mas se puser um diamante ali, eu tenho certeza que o diamante vai valer mais. Quais são os seus diamantes? Quais são os diamantes para cada um de vocês? Você fala assim, não, isso aqui é o meu valor. E se for alguma mudança que vai ferir esse valor, eu não quero, eu abro mão dessa mudança. Eu abro mão porque eu vou sofrer. Esses são os dois pontos que a gente precisa monitorar. Ah, beleza, esse valor aqui, cara, tá bom, esse valor é meu? Ou será que não? Família, cara, família é um valor, fé ou a religião é outro valor, espiritualidade, ética, honestidade, justiça. Quantas pessoas a gente fala assim, puto, o cara foi lá porque ele quis fazer justiça. Então, assim, e é dúbio, né? Porque você fala, a justiça dele, será que é a justiça do outro? Mas é um valor. Então, assim, é muito polêmico, mas qual que é o grande lance? Quando a gente consegue perceber isso aí, tipo, o Lê deu o exemplo aqui da família. Cara, mexeu com a minha família, acabou. Ah, o meu trabalho tá tirando meu contato com a família, tá me atrapalhando, é meu valor. Então esquece, esse trabalho não serve para mim. Eu vou procurar um outro que encaixe. Quanto melhor a gente tiver o autoconhecimento dessas coisas, vai facilitar muito o rolê, vai facilitar muito a jornada, porque a gente vai conseguir decidir e agir melhor. Então essas são as duas principais ideias que eu queria colocar para essa noite. E nessa pegada ainda toda que a gente está falando, galera, uma coisa que eu queria dividir que eu achei muito legal, que é o evangelho de hoje, que quem curte, tá lá em Lucas 9, de 51 a 56. E aí eu coloquei um desenho aqui na apresentação aqui no YouTube, na aula. Quem quiser acompanhar depois lá no YouTube, eu tô deixando essa live salva, que daí dá para colocar vezes 2, facilita. Eu sei que tem bastante gente que curte isso, e eu também gosto de fazer com vezes 2, porque daí a gente agiliza e ganha tempo e fica registrado, a gente não perde o que tá falando. Mas assim, a ideia lá, eu coloquei acesso negado. Pensa numa situação, alguém aqui já foi em algum lugar, ou tá em algum lugar, que você fala, cara, ali é proibido entrar. Que não dá aquela vontade de entrar. Fala, puta, mas o que será que tem ali dentro que eu não posso entrar? Acesso proibido. Fala, puta, mas por que é proibido? O que tem? Às vezes você até sabe por que é proibido, mas você fala, mano, mas o que será que tem ali, né? E dá aquela vontade de, enfim. Ou então quando você chega numa área, antigamente quando a gente ia evento, tudo mais, você fala assim, nossa, ali é acesso VIP, eu não sei o que, e você não pode entrar. Você fala, cara, dá uma sensação de raiva. Você fala, putz, por que eu não consigo entrar? Por que eu não tenho acesso àquilo ali? O evangelho de hoje fala uma história mais ou menos parecida. Eu queria dar um link com essas ideias todas, que é assim, Jesus estava falando, ele estava no momento lá com todo mundo, com os discípulos, tudo mais e tal, e aí ele tomou a decisão de ir para Jerusalém. E aí a gente sabe o que aconteceu. E ele tomou uma firme decisão. É legal porque está escrito assim desse jeito. Tá? Ele tomou uma firme decisão. E o lance do firme decisão tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é mudança. Porque quando a gente decide mudar alguma coisa, mano, a gente tem que estar firme naquela decisão.
porque é meio que andar contra a maré, ir contra a correnteza. Não é fácil, não é fácil, e normalmente a gente... Não é que a gente... Cara, ir sozinho é melhor, mas se você quiser acompanhado, você vai mais longe. Aquela famosa história lá. Se quiser ir sozinho, você vai, mas se quiser ir mais longe, é melhor você ir acompanhado. E nessa passagem, tudo mais, meio que Jesus, resumindo assim, Jesus decidiu ir para Jerusalém, sabia que estava chegando a hora, decidiu ir, e aí ele pediu para algumas pessoas irem lá na frente e pedir, tipo, hospedagem e tal, e teve um pessoal que falou, não, você não vai, não tem lugar para você, e meio que negou, por isso que eu dei o exemplo do acesso negado. E aí as pessoas que estavam, os discípulos lá com Jesus, falaram assim, não, a gente vai lá, pode tipo, meio que se vingar deles, do pessoal, e Jesus dá uma repreendida de todos eles. Falou, mano, não é pra fazer isso, tipo, não é isso que eu quero que vocês façam. Vai lá, a pessoa negou, beleza, negou, acabou. Então, quer dizer, quando Jesus decidiu ir até Jerusalém e viver tudo que ele viveu, mano, ele ensinou o tempo todo humildade, ensinou a aceitar, ensinou ter respeito, ensinou esperar, mesmo sofrendo tudo aquilo lá que ele tinha que sofrer, ele conseguiu aprender a ensinar um monte de coisa pra gente. Quando a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida, galera, a gente tem que fazer esse mapeamento, porque é bom pra nós e é bom para as pessoas que a gente ama. O que vai mudar, o que vai impactar, o que me ajuda, o que atrapalha, o que vai acontecer no curto prazo, o que vai acontecer no longo prazo. Às vezes é difícil fazer isso sozinho, eu sei que é difícil. Por isso que eu tô aqui para poder fazer esse trabalho do Insta para ajudar as pessoas, vocês, a patinarem menos do que eu patinei ou não perder tanto tempo como eu perdi em algumas questões, algumas ideias. Então essa que é o principal objetivo aqui. Mas quando a gente decide alguma coisa, tem que seguir firme, porque vai ter um monte de coisa que vai conspirar. Porque meio que o mundo conspira para as coisas continuarem do jeito que a gente está. É exemplo do nosso corpo. Quem está começando a fazer alguma atividade, algum exercício, cara, a tendência do corpo é ficar parado, é ficar ali, porque ali está seguro, eu conheço, você tem meio que conservar energia, aquela história toda. Então qualquer coisa que saia da nossa zona de conforto e começa a atuar na nossa zona de esforço, como o próprio nome já fala, é o esforço. E se você não tiver com essa firme decisão, vai miar. Teu plano vai miar, não importa o que você queira fazer, vai miar. E aí... Fala, cara, que bom te ver aqui, que bom te ver, muito bom. Ju, nossa, quanto tempo, eu vi, olha que legal, esse Instagram é ótimo, né, pra você rever a turma, muito bom, a gente já fala já. Então o que acontece, galera, que eu acho que é importante, decidiu, assume a bronca, pega a mochila e vaza, vai, porque a primeira pessoa que pode querer te boicotar é você mesmo. E quanto mais autoconhecimento você tiver, você já sabe, fala, putz, grilar, aqui eu vou me boicotar, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E você começa a brincar com você mesmo, você começa a gerenciar você mesmo, para as coisas fluírem. Se no meio do caminho você vê, fala, puta que merda de decisão que eu fiz, que droga, e agora? Vai tudo por água abaixo. Só que beleza, você tentou, você saiu, você se esforçou. E quando você tentar de novo, você já sabe onde que é, você já sabe onde que pega. E até as suas falhas vão te ajudar a aprender e tirar uma lição de tudo aquilo. Por isso que não vale a pena sofrer mais do que o necessário. Essa que é a ideia do Evangelho. E aí, uma coisa que eu sempre falo isso daí, eu tento lembrar disso que me ajuda muito. É assim, ó. Eu até escrevi para não esquecer a frase, eu tinha anotado, eu falei, eu vou escrever aqui, porque eu espero que ajude a galera. Então é assim, ó. Você pode até ter vergonha de pedir ajuda, mas você não pode ser arrogante a ponto de negá-la. Você pode até ter vergonha de pedir ajuda, mas você não pode ser arrogante a ponto de negar. Pô, até Jesus contou com a ajuda de alguém para carregar a cruz dele. Todo mundo tem uma cruz, todo mundo tem um BO, todo mundo tem um problema na família, ou no trabalho, não sei o que, todo mundo tem alguma dificuldade. É chato pedir ajuda? Tem gente que tem dificuldade, tem gente que acha que é fraqueza, tem gente que acha que não é legal, fala, não, mas não tem nada a ver, eu vou ficar abrindo a minha vida, não sei o que. E é uma bobeira, porque tem muita gente que pode te ajudar. Quando a gente está precisando de alguma ajuda, tem uma série de profissionais que podem te ajudar, tem uma série de pessoas que estão dispostas a nos ajudar. E essa que é a principal função. Então assim, você pode até negar, você não curte, não gosto de mostrar minha fraqueza e pedir ajuda. Beleza, uma opção sua. Só que você não pode ser assim arrogante de negar quando alguém te oferece ajuda.
E às vezes a gente quer dar uma de, não, porque eu não preciso, porque eu sou fortão. Cara, você tá errando duas vezes. Você tá errando primeiro que você não tá pedindo ajuda, e você tá errando que você tá negando quem tá disposto a te ajudar. E a vida é muito louca, porque às vezes você acha que a pessoa tá te ajudando e no fundo você tá ajudando aquela pessoa. Porque você ajudar aquela pessoa ali, ela vai automaticamente se sentir útil. Olha que loucura. Você dá a oportunidade das pessoas te ajudarem, você pode transformar a vida delas e fazer com que elas se sintam úteis, porque elas vão chegar e falar assim, cara, ajudei a Ju, ajudei a Camila, ajudei a Maria, ajudei o José, ajudei o Leandro, e aquilo vai fazer bem para a pessoa. Você não precisa se amarrar, né? Não é viver, tipo, viagem, não é novela, mas para pensar nessa ideia. Essa oportunidade que você está tendo, você está dando para a pessoa, pode fazer uma diferença enorme na sua vida e na vida da pessoa também. Então, é simplesmente questão de você abaixar a guarda um pouquinho e falar, mano, beleza, vamos lá. Tô com vergonha de pedir ajuda? Beleza, não tem problema. Mas se alguém oferecer, aceita. Não precisa aceitar pro resto da vida. É que nem quem tá com um pneu furado no carro, um pneu furado na estrada. Você vai falar, não quero pedir ajuda para ninguém. Mas se alguém chegar e se oferecer, você vai falar, não pode me ajudar aqui. Eu quero continuar sofrendo sozinho, trocando pneu sozinho. Mano, não dá, né? Então, assim, é isso que é o lance de crença, de rever pensamento para deixar a vida mais leve e não sofrer além do necessário. E aí, para fechar, para vocês que estão aqui comigo, eu queria partilhar então aqui as 5 ideias para ajudar nas mudanças que a gente tem, principalmente nessa fase dos 30 anos e dessa famosa meia-idade, que tem gente que não gosta de falar meia-idade, não, meia-idade quando tiver com 40, 50, mas não importa. Essa fase que a gente está, tem 5 ideias que eu fiquei pensando essa semana que eu queria dividir com vocês. Então a primeira ideia é o seguinte, não confie na sua memória, registre as suas decisões e o contexto. O que é essa ideia que eu quero partilhar, galera? Quando a gente toma uma decisão, é muito fácil a gente esquecer por que a gente fez, por que a gente decidiu. Se você olhar assim e falar assim, domingo, vou dar um exemplo bem simples. Domingo, o que você almoçou no domingo? Domingo eu almocei na minha mãe. Não, almocei em casa. Por que você almoçou o que você almoçou? Mano, que pergunta idiota. Você esquece, porque não é uma coisa assim, meio corriqueira. Só que se você tivesse anotado antes, eu vou fazer um churrasco porque eu quero comemorar o aniversário do meu pai, não sei o que, enfim, se anota, fica mais fácil. Então você lembra por que você decidiu. Muitas vezes a gente sofre com uma decisão, a gente fica, puta, mas por que eu decidi isso? Porque simplesmente você esqueceu os motivos que você tinha naquele momento para tomar a decisão que você tomou lá atrás. E como eu já falei, qualquer decisão ela vai reverberar, não sei se é essa palavra, mas ela vai repercutir, ela vai continuar no curto prazo e no longo prazo. Então a primeira dica que eu ia deixar é essa, anote as coisas para ficar mais fácil. Daqui 1 ano, 2 anos, você entender por que eu quis fazer curso técnico de tal coisa. Eu quis fazer porque naquela época era importante. Beleza? Essa é a primeira. A segunda é o seguinte, se você puder decidir depois de uma noite de sono, melhor ainda. É fácil falar na teoria? É fácil fazer na prática? Não. Mas a gente não pode deixar de lembrar e de tentar fazer esse exercício. Às vezes, se a gente tem a oportunidade de tomar uma decisão depois, sem só o nosso emocional, mas com o emocional e racional, é melhor, facilita. Então é que nem loja, você está dentro de uma loja, você vai comprar, sai da loja e volta, vê se você vai querer comprar de novo. Você não vai, muitas vezes você não vai, porque você saiu daquele lance emocional ali. Então, quando for possível tomar alguma decisão que envolve mais gente, que é o lance da conexão que eu falei, tenta sair de cena. O lance de dormir uma noite é para você abaixar a poeira. Então essa seria a segunda sugestão. A terceira ideia que eu queria colocar é nunca deixe de falar para Deus a sua decisão, galera. Nunca deixa. Como que você vai falar? O problema é seu, entendeu? É você e o chefe lá em cima. Mas nunca deixe de falar, nunca deixe de partilhar nas suas orações, na maneira como você se conecta com Ele, na maneira como você chama Ele. Não importa, o que importa é você dar essa chance, você falar com Deus e você explicar, estou decidindo por isso. Então nunca deixe de falar, isso é importante. Dá o seu passo, porque Ele está sempre nos ouvindo. E aí, na sequência, nunca deixe de dar a oportunidade de Deus dar a opinião dele também sobre a sua decisão.
Ah, mas Doug, porra, como que Deus dá opinião? Cara, de várias formas. De várias formas. Às vezes ele dá num sinal, é uma mensagem, às vezes pode vir pelo WhatsApp, às vezes alguém que do nada falou, viu, faz isso, faz aquilo. Você fala, mano, como que essa pessoa tá sabendo, né? Ou será que é os algoritmos aqui da internet que eu falei mais alto e alguém pegou o que eu tô vendo e deu esse sinal? Não, às vezes pode não ser o algoritmo, pode ser Deus falando com você. Mas é uma piada, lógico, mas assim, às vezes Deus fala com a gente de uma maneira meio sutil. E só o fato de você pensar, falar, mano, deixa eu ver o que Deus quer que eu faça. Ou qual que é a opinião dele sobre isso, você já vai ficar em alerta. E aí você não vai ficar naquele modo tapado de, não, é só a minha opinião, só a minha opinião, só a minha opinião. E aí às vezes vem alguém do nada, dá uma ideia, você fala, nossa, é verdade. E aí dá aquela clareza. E quando a gente... Meu, é muito real isso. Quando a gente sente que... Quando Deus fala com a gente sente. Você fala, mano, verdade. Caiu, sei lá, o famoso cair a ficha. Pra quem é da minha idade sabe que é o lance da ficha. Mas é mais ou menos nessa ideia. Então, assim, nunca deixe de falar e nunca deixe de dar a oportunidade de Deus também dar a opinião dele sobre a sua vida. Ele vai respeitar a nossa opinião sempre, mas ele sabe muito melhor do nosso futuro do que do plano que ele tem. Então, por isso que é importante. E a última dica, que não é menos importante, é o que? Siga o jogo, galera. Ou você acerta ou você aprende. Então, assim, não sofre, não vai dar para acertar todas. Faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Tipo, cara, o que eu tenho para decidir? Eu tenho isso, isso, isso. Ah, beleza, como é que tá? Anota, dá uma referência, mas anota no papel. Essa dica do papel, ela é simples, mas ela ajuda demais. Pega lá uma folha de sulfite, ó, dia tal, preciso decidir tal coisa. Preciso implementar essa mudança na minha vida. O que tem de bom? Ah, tem de bom isso, tal. O que tem de ruim? Isso. Beleza. O que vai acontecer, sei lá, nos próximos dias, nos próximos meses? Até o final de 2021, se eu fizer isso. Ah, vai acontecer isso. Beleza. O que vai acontecer, sei lá, até 2030, se eu implementar essa mudança? Nossa, vai acontecer isso. Olha esse papel, dorme, pensa, decide e segue o jogo. Segue o baile. Porque daí daqui 5 anos ou 10 anos, a hora que você olhar, fala, caraca, meu, que legal. Ainda bem que eu tomei essa decisão lá atrás. Deveria ter tomado antes disso. Deveria ter me decidido antes. Então, assim, essas 5 ideias, galera, eu espero que ajude, que vocês anotem, guardem, implementem. 1, 2, 3, a 5, não importa. E me conta se você tem alguma ideia diferente, se você já fez passou por algum momento, me manda no direct, fala, putz, Doug, já aconteceu isso comigo, e eu fiz tal coisa, eu também pensei nessa ideia. Enfim, a gente só vai aprender se a gente conseguir trocar ideias e compartilhar aquilo que um já viveu ou aprendeu. Essa que é a ideia. Por isso que eu falei, ou você acerta ou você aprende, porque errar, mano, ninguém erra. Só erra se a gente ficar sofrendo, mas se a gente tirar uma lição daquilo, fala, putz, beleza, não foi do jeito que eu queria, mas aprendi mais uma. Pelo menos aprendi como que não dá certo. E aí eu vou tentar de novo, segue o jogo e o baile não pode parar, mesmo de máscara, certo? Então eu espero que vocês tenham curtido, essa que era a ideia que eu queria passar sobre mudanças. E peço que todo mundo que curtiu, que valeu a pena, que curta, comenta. Isso é importante para essa mensagem chegar para outras pessoas também. Dá uma olhada lá no canal, tem bastante... Todas as lives estão gravadas por lá e eu espero realmente que dê tudo certo. Então, se cuidem, um abraço, obrigado para todo mundo que ficou aqui e a gente se fala, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.